Vamos, a partir de agora, buscarmos com uma força maior, uma vinculação maior à espiritualidade. Vamos fazer o nosso papel de bons trabalhadores, de bons servidores, que procuram entrar nesta vinculação mental, emocional com a espiritualidade, não só para assistirmos o estudo, mas também para doarmos as energias necessárias para a atividade e possível tratamento para aquelas pessoas que precisam, que necessitam. Então, de preferência com os nossos olhos fechados, acalmando o nosso coração, tranquilizando a nossa mente, deixando-nos envolver por esta energia, uma energia mais do que nunca boa, uma vibração mais do que nunca salutar, medicamentosa, porque envolve toda uma emoção, envolve todo um sentimento, e quando envolve todo esse sentimento, acaba nos proporcionando uma condição maior de também doarmos, quando somos contaminados, entre aspas, por aquilo que é bom, quando o bem impregna em nossa alma, nós ficamos mais dispostos em multiplicar este bem. Quando o bem se manifesta à nossa volta, quando o bem é direcionado a nós, nós vamos criando mais condições íntimas, vamos criando um destemor, uma decisão, uma força que não sabemos de onde tiramos, para propagarmos aquele bem. Porque o bem nunca pode parar em nós, o bem não pode ser retido, o bem tem que ser acolhido e multiplicado. Porque o presente que esta casa ganha hoje, não é um presente para a casa, é um presente para a causa do amor, para a causa da caridade, para a causa que se movimenta em favor do ser humano. Em dias tão tristes e tão difíceis, em que as instituições, a começar pela instituição da família, está tão abalada pela realidade deprimente que nos cerca, vermos instituições como esta, que tem como objetivo levar, induzir o jovem, a criança, a um norte, a uma direção segura, observarmos uma instituição como esta, que embora no seu dia a dia não pregue a doutrina espírita, mas se preocupa em inserir a figura de Jesus e a sua proposta de amor nos corações pequeninos das crianças, que nada mais são do que velhos espíritos, que estão começando a nova experiência reencarnatória, e muitas vezes é este amparo, muitas vezes é esta decisão de promover o bem, que os libertará das tendências inferiores, trazidas de um passado remoto, e às vezes até mesmo de um passado não tão distante assim. É a mão da cuidadora, da professora, da psicóloga, da cozinheira. É o gesto de acariciar, de enxugar as lágrimas, de abraçar, de passar a mão na cabeça e dizer: vá menino, vá brincar. É essa sensação de acolhimento que pode transformar almas, que pode transformar espíritos antes perdidos, não só no campo do materialismo, mas da criminalidade, a alçar voos maiores em direção da própria paz, e estando em paz, com a possibilidade de construir a paz no mundo, porque somente quando o ser humano aprender a viver em paz, pacificar o seu coração, é que ele conseguirá pacificar a sua volta, é que ele conseguirá pacificar o mundo, levando
aquilo que ele já experimenta, aquilo que ele experimentou e que ele sabe que é bom, e vai promover isto pelo mundo afora. Os mais pessimistas poderão dizer que em meio a muitos que se salvam, a muitos dos nossos pequeninos que conseguem seguir o caminho do bem, tantos e tantos outros ainda assim acabam se perdendo. Tantas e tantas crianças e adolescentes, muitas delas que se encontram hoje prisioneiras, ou prisioneiras numa cela de cadeia, ou prisioneiras dos próprios vícios, prisioneiras da depressão, prisioneiras do medo, porque a prisão, numa visão mais ampla e mais profunda, não precisa ser necessariamente material. Muitas vezes as grades que nos aprisionam estão dentro e não fora de nós. Às vezes temos uma liberdade do ir e vir, mas o nosso coração está trancafiado, fechado numa prisão, que não nos permite sorrir, que não nos permite ser feliz, que não nos permite derramar lágrimas de solidariedade perante aquele que sofre. Mas se formos pensar assim, naqueles que tentaram e não conseguiram, aqueles que buscaram, mas não conseguiram encontrar, se formos pensar naqueles que não tiveram a oportunidade, em meio àqueles que tiveram, mas não conseguiram, se fôssemos pensar nesses apenas, nós desistiríamos de ajudar a tantos, recorrendo ao Cristo, o Cristo pedagógico, o Cristo professor, o Cristo que trouxe uma orientação dentro de bases bem definidas, um Cristo que promoveu uma revolução na humanidade. Recorrendo ao Cristo, recorremos também à parábola do semeador. Afinal de contas, não é isto que esta instituição faz? Não é isto que grandes e inúmeras instituições fazem? O papel do semeador, que saiu a semear. E Jesus contou-a, dizendo que muitas pessoas que ouviram a parábola, de imediato não entenderam. E passaram-se mais de 2000 anos. E hoje nós compreendemos com mais perspicácia. As sementes, algumas, caíram à beira do caminho, foram pisoteadas. Outras caíram numa terra ruim e não vingaram. Outras sementes foram comidas pelos pássaros e outras tantas foram sufocadas pelo mato, pela erva daninha. E nesta imagem, a princípio desoladora, das sementes que se perderam, olhamos para o semeador, que não deixou de semear. Que não deixou de semear. Talvez este seja o grande recado, o grande ensinamento da parábola do semeador. Porque talvez se o semeador tivesse parado para olhar as sementes, tivesse dado-se conta que muitas haviam se perdido, ele não teria ânimo e disposição para continuar a semear. Mas ele não se preocupou nem com as sementes, nem com a colheita. Ele apenas semeou. Esta deve ser a nossa proposta, enquanto instituição e enquanto indivíduo hoje. Semear a boa semente. Se algumas se perderem, faz parte da vida. Se outras tantas demorarem para nascerem, faz parte da vida. Mas com certeza, muitas outras
vencerão a terra e crescerão e produzirão outros tantos frutos para alimentar almas tão cansadas que perambulam pela terra, sem eira nem beira, sem direção alguma, distantes do próprio eu. Encerramos aqui a nossa mensagem, e na minha posição apenas de alguém que foi escolhido para falar, mas que retrata o pensamento dos diretores espirituais desta casa, na figura de José de Moraes, na figura de Dr. Klaus. A mensagem que agora transmitimos reverbera o pensamento dos trabalhadores mais ativos e dedicados da casa, Dona Benedita, Frei Arnaldo, Nordestino e os demais que compõem toda a estrutura que sustentam espiritualmente essa instituição. Faço aqui apenas o papel daquele que expõe sobre o sabor da minha própria emoção, retratando o que eles diriam, cada qual a sua forma, cada qual dentro da sua maneira de falar. Talvez Benedita chorasse e não falasse quase nada. Talvez Dr. Klaus conduzisse a reflexão para a cura, que é a sua área. Talvez José de Moraes pudesse conduzir esta fala muito melhor do que eu. Mas ele disse que falaria num outro momento. Então fica a mensagem de todo o grupo que coordena, que trabalha nesta casa, do irmão Aulos. Bom, depois de tanta coisa boa, vamos para algumas coisas ruins. Não, ruins maneiras de dizer. É que hoje nós nos propomos a falar dos problemas indigestos do movimento espírita. Obviamente que é um tema útil, importante, do qual nós precisamos nos inteirar, porque fazemos parte deste movimento espírita, deste movimento que representa a doutrina espírita, que representa o codificador e que representa sobretudo Jesus, sendo o Espiritismo a terceira revelação, representa Jesus. Desta forma, obviamente nós não vamos concluir o estudo hoje, já que nós, não vou dizer perdemos, mas nós usamos o tempo aí, mais de 30 minutos, então nós vamos esboçar um início de reflexão sobre os problemas indigestos, observem, do movimento espírita, não do espiritismo, que, a nosso ver, são coisas que se confundem, mas que são diferentes. Obviamente, a doutrina espírita, ela tem um corpo, alicerçado, como todos nós sabemos, em Allan Kardec, particularmente no Pentateuco, que nós habituamos a chamar de Pentateuco kardeciano, no qual aí nós incluímos a Revista Espírita, que muitas pessoas não têm o hábito de ler, mas que ali nós encontraremos grandes e oportunas informações. Então, a doutrina espírita, ela veio como a terceira revelação no momento em que a humanidade estava em condição de ter contato com esta filosofia e com esta ciência. Eu tenho que comigo que talvez Kardec não tenha tido o desejo, a princípio, de que o Espiritismo fosse mais uma religião. Tanto é que quando foi perguntado a Emmanuel se o Espiritismo seria a religião do futuro, ele respondeu que o Espiritismo seria o futuro das religiões,
que as religiões, num futuro breve, continuariam tendo as suas denominações, católica, evangélica, como qualquer uma delas, mas trazendo para os seus segmentos os princípios básicos da doutrina espírita. E foi isso que Kardec nos mostrou na codificação, que o espiritismo ele se alicerça com base em alguns princípios básicos, aqueles que nós conhecemos, que é a sobrevivência da alma, a comunicabilidade com os espíritos, a pluralidade dos mundos habitados, a existência de Deus e a reencarnação. O espiritismo se baseia nisto. Daí para frente, nós tivemos que ter pessoas que seriam aqueles que representariam esse espiritismo. E aí então, habituou-se a chamar estas pessoas que se reuniam, que abriam centro, como fazem até hoje, em movimento espírita, ou o movimento dos espíritas, assim por diante. Que hoje, a bem da verdade, a gente vê que não vai bem das pernas, Eu há muito tempo já deixei de fazer, por orientação de um querido amigo, essas palestras mais críticas, essas palestras mais ácidas sobre o movimento espírita. E eu assim o fiz por muitos anos, porque primeiro que eu sempre acreditei no movimento espírita, que poderia ser feito de uma outra forma, com mais união entre o próprio movimento, com mais união entre as pessoas, assim por diante. E também porque, por muitas vezes eu senti na pele essa postura exageradamente conservadora por parte de muita gente do movimento espírita e das casas espíritas. Foi algo que há mais ou menos 16 anos atrás, Dr. Klaus me disse que iria acontecer, quando ele trouxe a proposta nova para a Casa Caminho de Damasco. Até então, a Casa Caminho de Damasco sempre foi uma casa que prezou pela caridade, a começar do seu fundador, José de Moraes. As histórias que as pessoas contam, que tiveram a oportunidade de conviver com ele, ou das pessoas que ficaram sabendo depois de tudo que ele tinha feito, mesmo ele estando desencarnado, narram isto. Desde a fundação da Casa Caminho de Damasco, na rua Mato Grosso, no ano de 1940, quando a Célia cortou a fita, e ela já estava com seus 55 anos naquela época, vocês imaginem e calculam a idade dela hoje, né? Desde aquela época, a casa se dedicou a isto. E nós sabemos, e nós sempre soubemos, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas o Caminho de Damasco sempre sofreu um pouco mais de assédio das trevas do que outras instituições aqui da nossa região. Primeiro, porque foi a primeira casa espírita de Votuporanga. É como se este centro, Caminho de Damasco, fosse uma pedra no sapato dos inimigos de Jesus. Porque o Caminho de Damasco, na figura do seu José de Moraes, da dona Sebastiana de Moraes, representam o espiritismo em Votuporanga e na região. A primeira casa. E o segundo motivo pelo qual a gente recebe um pouquinho mais de assédio espiritual, de encarnado e de desencarnado, diga-se de passagem, porque quando o Dr. Klaus se apresentou há 16 anos atrás, ele propôs um trabalho diferente. Ele propôs um trabalho que nós acreditamos que esse seja o trabalho que deveria ser feito, com mais intensidade pelo menos. O trabalho de socorro, o trabalho de aconchego, o trabalho de acolhimento. As pessoas que batem desesperadas muitas vezes na casa espírita, e simplesmente elas são orientadas a assistir um estudo, e dizem assim para ela que a obsessão vai embora depois que ela estudar bastante,
E se ela quiser ser médium, ela também frequenta lá uns 10 anos, lê todas as apostilas que tiver para ler no movimento espírita, deve dar umas 200, né? Prova que leu o Pentateuco, e aí então, quando você está para desencarnar, com 95 anos de idade, convido você para aplicar passe, né? E aí você desencarna em cima da pessoa que você está aplicando o passe, que você já está mais para lá do que para cá, né? Então, e a gente sabia que para iniciar esse trabalho, que envolveria as macas, as cirurgias espirituais, o trabalho com os pais velhos, e outras coisinhas mais, que depois a gente foi desdobrando, aprendendo, fazendo escola. À época, Robson já era um médium experiente, que tinha uma biografia, que tinha vários livros editados. Na época, o próprio Vanderlei de Oliveira, que estava aí lançando as obras de Hermance Dufour, que nós divulgamos aqui com muita propriedade, falando desse espiritismo que precisaria ser feito, com esse tom mais amoroso, com esse tom mais simples, com esse tom mais humilde, que era isso que deveria ser feito nas casas espíritas. Então a gente foi, não é? E estamos até hoje. Eu me lembro que a primeira pessoa que eu dei passividade para o Dr. Klaus fazer cirurgia espiritual foi minha mãe. E não foi por acaso, porque se ela morresse, estava em família, não ia levar nenhum processo. Então eu falei: mãe, você vem, que a gente vai fazer cirurgia espiritual. E ela disse: vai doer? Não sei. Mas eu vou ficar boa? Menos ainda eu sei. Mas tem algum perigo? Também não sei. Ah, mas então você quer o quê? Não, eu quero que você vá, né? E se você desencarnar, a gente diz que você caiu dentro da sala, bateu a cabeça e morreu, né? E aí a minha mãe veio, fizemos lá os procedimentos da época, esse relato sobre a experiência da minha mãe, que foi o início do trabalho do Dr. Klaus, eu narro no prefácio, eu mesmo narro no prefácio do livro Falando Francamente. Lá no livro Falando Francamente, para quem já leu o livro, vai lá se inteirar da história que deu início a esse trabalho um pouco diferente na nossa casa espírita. Mas hoje em dia, para além disso que nós estamos falando, para além disso que nós estamos aqui comentando, surgiram muitas coisas, muitas dificuldades no movimento espírita, de divulgação, e assim uma série de situações que a gente teve a oportunidade de acompanhar, e agora a gente está voltando a acompanhar. Porque como eu voltei a fazer as viagens para fazer as palestras, então eu voltei a visitar os centros, voltei a viajar para mais longe, para ir muito para São Paulo capital. A gente já foi 2 vezes esse ano, vamos à próxima agora em maio. A gente observa que com a Covid, com o isolamento social, com o fechamento das casas espíritas, ficou tudo muito pior. Porque se as trevas achavam que poderiam ganhar com o fechamento do centro, elas tiveram certeza. E muitos de nós embarcamos. Porque, se a gente não prestar atenção, se a gente não ficar esperto, é uma delícia você só assistir live de casa. Uma maravilha, você põe lá no canal, você assiste a palestra de sexta, você acompanha o Dr. Klaus, você toma seu banho, tomando ali um refrigerante, com o ar-condicionado ligado, é uma maravilha, e muitos se perderam nisso, e ficaram só nas lives, esqueceram o trabalho. Isso aconteceu, muitos centros que fecharam, eu tenho esse dado porque eu conversei com uma pessoa aqui da região, mais de 50 centros da nossa região, depois da Covid, não reabriram, continuaram fechados, não é? E isso é culpa nossa também, falta fé, falta perseverança. Eu ficava olhando com todo respeito, e nós tínhamos que ter respeito pelo vírus, pela Covid, tínhamos em alguma ocasião que usar máscara, embora hoje isso é questionável, né? Embora hoje é questionável, né? Como também hoje em dia, né?
se divulga tanto o remedinho para piolho, né? Que antigamente, pelo amor de Deus, ninguém falou que isso dá resultado, não pode. E hoje, alguns ministros aí já estão até recomendando, porque eu vi. Ninguém me falou, eu vi, não é? Bom, mas em algum momento nós acreditamos que as máscaras, o isolamento era necessário e tudo mais. Mas ali nós fomos testados, e uma das coisas que a gente foi testado foi na nossa fé. Porque uma coisa é você tomar cuidado para não se contaminar, né? Para não ir para o hospital, para não morrer. Isso é óbvio, todo mundo vai fazer isso. Mas agora, o desespero que muitos espíritas entraram com medo de morrer foi vergonhoso. Eu tinha vergonha de ser espírita, né? Porque lá, e eu vi muitas igrejas evangélicas, o povo dando aleluia, e o espírita em casa, trancado, usando 3 máscaras. Vai que eu morro. Meu filho, se morrer, morreu. Morreu. Outro dia, plagiando um pastor, porque a piada não é minha, é desse pastor, uma mulher falou assim para mim, e foi aí que eu plagiei o pastor: Aguinaldo, eu estou com câncer. Está bom, mas eu vou morrer. Ele disse: então, eu não estou com câncer, também vou. Mas eu vou morrer logo. Bom, é a senhora que está dizendo. E aí, nessa conversa, eu me lembrei de uma fala do doutor Inácio, que ele diz assim, que às vezes a nossa própria mente programa a nossa desencarnação. Porque nós vamos chegando numa certa idade, e como já ouvimos isso de muita gente, dos avós, dos pais, é um tanto que cultural, a gente já vai alimentando aquela ideia: eu já estou com 75, eu já estou com quase 80, minha mãe morreu com 80, meu pai morreu com 75, eu também logo vou, sabe, eu não tenho muito tempo. A mente vai mandando a ordem para o corpo, e de uma certa forma, mentalmente, você acelera a sua desencarnação. Olha que coisa interessante da gente observar, e que não é estranho, porque se a gente sabe que a mente tem tanto poder, que o pensamento tem tanto poder, se eu já começo a alimentar essa ideia: já estou de idade, mas não dá mais, eu logo vou, a gente não tem isso, a gente não fica dizendo isso, não, vocês vão ter eu por pouco tempo, né? E aí a gente vai mais cedo. Poder da mente. Bom, voltando aqui então ao nosso tema central, eu quis hoje fazer uma introdução, e não entendam isso como uma fala pessimista, negativa. Talvez as pessoas que nos acompanham pela internet, que provavelmente estarão assistindo hoje a palestra, que é sexta-feira, para nós aqui é quarta-feira, né? Porque a gente tem o carro do De Volta para o Futuro, então a gente vai e volta no futuro. Então vocês assistem num dia, a gente assiste no outro. Que não pegou desde o começo o estudo, pode achar nossa fala um pouco pessimista, mas é uma fala da realidade, que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que tentar consertar, e eu só vou dizer isso e a gente vai fazer o resto semana que vem. Eu acho assim, uma das maiores falhas do movimento espírita, que prejudica a obra do Cristo, inclusive, é o isolamento. Todo mundo isolado, em algum canto de Votuporanga, para falar só na nossa cidade, só da nossa cidade. Nós fazemos o IMPAMED, se não me falha a memória, há 15, 16 anos. Nós nunca tivemos inscrição de um dirigente espírita de Votuporanga. Nós somos da época, quando nós começamos o IMPAMED, não tinha essa divulgação na internet. A gente mandava cartaz, envelope, cartaz, programação. A gente mandava 300. O dia que a gente ia no correio, tinha que ir com a perua Kombi, para levar todos aqueles convites, para mandar para as pessoas. E depois eu perguntava, pessoas me diziam assim: eu vi o convite do IMPAMED de vocês, na parede do centro? Não, na lata do lixo, jogaram lá, eu li que era IMPAMED. Aí eu perguntava para outra: vocês viram a propaganda do IMPAMED? Não, nós não vimos, mas eu mandei para o seu centro. Ninguém divulgou, ninguém falou nada, né? E assim vai acontecendo. E eu sei hoje de casas espíritas, que se o dirigente souber que o trabalhador está vindo passar no claustro, ele tem que sair da casa, ele tem que optar: não, você vai lá ou você continua aqui, não é assim? Pois é. E aí a gente vai ficando isolado.
quando na verdade a gente poderia unir forças, unir no seguinte sentido, unir mesmo. Uma casa espírita lá no bairro, não sei de onde, lá em Paris, está sofrendo um assédio espiritual, os trabalhadores não estão bem, vão pedir socorro lá no caminho de Damasco, faz aí uma sessão mediúnica para nós, pede aí para os médiuns mentalizar aqui em nossa casa para ajudar a gente, da mesma forma, bom, isso eu faço, eu busco socorro o tempo todo para esta casa, né? Quantas e quantas vezes o grupo do Porto da Esperança, dirigido pelo querido Lindomar, Dr. Hans e a equipe toda, nos socorreu individualmente, nos socorreu coletivamente, quando a pressão estava demais, nos socorreu muitas vezes. Então, se a gente se unisse mais, puxa, que maravilha, fazer um evento onde todos possam participar, né? Onde todos podem usufruir daquele momento. Não importa se você é do centro B, se você é do centro A, do centro C. Não, mas eu quero trabalhar como médium em várias casas. Bom, aí é outra história. Aí trabalhar como médium em várias casas, aí você entra em outro departamento, não é disso que eu estou falando. Não é você ser médium em vários centros, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você ter a liberdade do ir e vir, de um orador mais conhecido, não ser propriedade de ninguém. Aí você tem um orador legal, bacana, que tem um renome, mas ele só vai na casa X. Por quê? Porque quem traz ele é o dirigente X. E ele só vai falar na casa dele. Mas não pode ir outra casa? Não, porque vai que as pessoas vão assistir lá e abandonam minha casa e vão para outra casa. Nossa, Aguinaldo, isso existe? Ixi, eu faço uma lista de 150 nomes, se vocês quiserem. Se for envolver a região, dá 1.500. Tá. Por isso que eu disse que são assuntos indigestos, mas que nós temos que tratar. Para criticar, não. A nossa ideia aqui com esta fala é o aprendizado, cada um faz o que quer. Como indivíduo, como trabalhador, cada um trabalha onde quiser. Na Umbanda, na igreja, no centro A, no centro B, no centro C. Cada instituição faz como quiser. Mas tendo essa dimensão desses problemas reais que existem no movimento, a gente se torna instrumentos mais úteis nesse processo todo. E não briga, né? Porque eu parei de brigar com todo mundo. Se quiser me convidar, me convide. Se não quiser, vá com Deus. Eu também não vou. Para mim não tem problema nenhum. Absolutamente nenhum. Mas se me perguntam, eu sou obrigado a dizer. Se me perguntam, eu vou me posicionar. Porque dizem que o lugar que tem mais fogo no inferno é onde ficam os indecisos. Aqueles que não se posicionaram nos dias difíceis. Para esse lugar eu não vou não, eu me posiciono mesmo. O que não precisa, também deixa para lá. Então, pessoal, é isso. Aí a gente continua então, na próxima quarta-feira, falando sobre esse assunto, tratando desse assunto. Na próxima sexta-feira é feriado, como todo mundo sabe, nós teremos atividade normal, palestra normal, passe normal. Próximo domingo é domingo de Páscoa, nós teremos o almoço normal, palestra normal, atividade normal, né? Não paramos aí por conta de feriados, tá bom? Muito obrigado, muita paz, que Jesus nos abençoe. Para quem vem amanhã, até amanhã, porque amanhã eu estou aqui, né? E para quem não vem amanhã, não é do grupo da quinta, até sexta-feira. Jesus nos fortaleça, nos abençoe agora e sempre. Muito obrigado.